Vamos lá. Vamos falar um pouquinho acerca desse fenômeno que tem paralisado o mundo, que tem feito com que o mundo ficasse em pânico, o tal coronavírus ou Covid-19. O que você, Mariane, pensa a respeito disso? Eu tenho a minha opinião, muito embora a minha opinião, sem estar pautada à luz da palavra, ela não tem valor quase que nenhum. Eu busco sempre ter a minha opinião sempre atrelada com a palavra de Deus. Do contrário, a nossa opinião, ela, na grande maioria das vezes, torna-se inútil quando nós não associamos a verdade do Evangelho. Então, a minha opinião baseada nas Sagradas Escrituras é a seguinte: você está preocupada? Primeira pergunta. Não. Estou totalmente tranquila quanto a essa situação. Para mim não é uma situação nova, para mim não é nada de novo que está acontecendo. Se você for olhar para a palavra de Deus, isso são sinais que estão acontecendo, que nos remetem, nos apontam cada vez mais para a iminência da volta de Jesus. Isso é algo que, de certa forma, alegra o meu coração e deveria preocupar-nos quanto igreja acerca de como está a nossa vida diante de Deus. Segunda coisa, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que o Senhor, Ele vela para cumprir sua palavra e Ele guarda os seus. A palavra de Deus diz, o salmista vai dizer que se Deus não guardar, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É óbvio que nós não vamos ser ignorantes de ignorar que nós temos que fazer a nossa parte. Só que essa parte que nós temos que fazer, higienização das mãos, tomar algumas medidas protetivas, isso é algo que não tinha que acontecer somente agora. Isso é algo que já deveria existir na nossa vida, como num todo, né? Cuidados básicos da nossa saúde. O problema é que nós temos por costume só dar valor e dar atenção a algumas coisas quando o caos está já instalado. É bem verdade que o cuidado de higienizar as mãos, de não ficar colocando a mão em qualquer coisa e pôr a mão na boca, nos olhos, isso é algo que nós já deveria fazer parte da nossa vida, né? Só que nós somos bem relaxados quanto aos cuidados que devemos ter. E aí, agora, com esse problemão todo aí instalado no mundo inteiro, e as pessoas começam a se apavorar, e agora, daqui a pouco, as pessoas não podem mais tocar as mãos, e não pode abraçar, e aquela coisa toda. Mariane, qual é o seu posicionamento mediante a isso? Primeiramente, respeito a opinião de cada um, mas a minha opinião particular, eu não vou deixar de abraçar, de beijar, de tocar as mãos das pessoas. Primeiro, por quê? Eu penso que quando tem que acontecer, não adianta você fugir daquilo que vai acontecer. Um exemplo, se Deus quiser ou permitir que algo aconteça na minha vida, vai acontecer. Ah, mas aí você está deixando de cumprir com a sua parte, de se cuidar, de se proteger. Não, eu vou estar me protegendo de certa forma, mas até mesmo a questão do trabalho que a gente desenvolve com as missões, não tem como evangelizar, fazer missões de longe, sem o corpo a corpo, sem o olho no olho, sem o aperto de mão, sem o abraço. E aí eu me deparei com o Senhor, perguntei ao Senhor em oração, meu Deus, como que vai ser isso? Eu não me vejo isolada das pessoas, eu me via como uma pessoa totalmente inútil e sem poder pregar o evangelho. E aí o Senhor me trouxe uma resposta ao meu coração, e essa palavra queimou meu coração. Ontem, durante o culto, quando levantávamos um clamor acerca da doença, para que Deus entre com a sua intervenção divina e realmente sane toda essa catástrofe, toda essa euforia que está acontecendo por conta dessa pandemia, pois nós cremos no poder de Deus para tal.
Deus trouxe algo ao meu coração. Fique tranquila, acalma. Isso é vara de correção. Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E por que eu estou tranquila? Primeiro, porque eu sei que é Deus que me guarda. E segundo, porque eu sei que é propósito de Deus tudo isso que está acontecendo. Ah, agora você vai espiritualizar tudo. Acredite você ou não, é a palavra de Deus que aponta para todos esses sinais. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, vai dizer que haveria em muitos lugares grandes terremotos, fomes, pestes, e haveria também espantosas coisas que aconteceriam e grandes sinais vindos do céu. Ou seja, isso não é novo, isso não é novidade. Isso tudo já estava predito que aconteceria e está remetindo sim à volta de Cristo. E ainda assim muitos duvidam. E por conta da incredulidade de muitos, por conta de muitos estarem ainda vivendo as suas vidas pecaminosamente, sem dar atenção para o que a palavra diz, Deus ele está permitindo que isso aconteça para causar um despertamento. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração sobre vara de correção, Deus bradou ao meu coração o seguinte: essa vara de correção é principalmente para a patente alta, para os grandes, para baixar muito o nariz de Nabucodonosor por aí. Homens que acham que estão acima do bem e do mal e que precisam reconhecer que existe um Deus soberano sobre o céu e sobre a terra. Deus pode acabar com isso num estalar de dedos, mas é permissão que isso aconteça para que muitos venham ver e testificar do poder de Deus. Mateus também 24:6 vai dizer: não temereis, porque é necessário que assim aconteça, mas calma, ainda não é o fim. Ainda muitas coisas irão acontecer. Por isso, o meu conselho é: previna-se sim, mas também não se desespere, porque aqueles que estão à luz da palavra, o Senhor vai guardar, o Senhor vai guardar os seus. Segundo o livro das Crônicas 7:14 vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está esperando de nós que nós nos humilhemos na presença dele, que aqueles que ainda estão incrédulos venham se sujeitar, se submeter ao senhorio do Senhor. Venham reconhecer que ele é Deus, Rei e Senhor sobre a nossa vida. Venham sim confessar e abandonar as suas vidas de pecados para que o Senhor sim possa sarar a nossa terra. E quando eu olho para isso, eu percebo que as pessoas estão tão preocupadas com o seu próprio umbigo. Mesmo com toda essa calamidade acontecendo, ainda assim as pessoas não conseguem extrair o que realmente Deus quer mostrar com tudo isso que está acontecendo. Aí pessoas estocam comidas nas suas casas, as pessoas sempre buscando resolver os seus problemas, as suas particularidades. E se existe um vírus maior e mais letal do que o coronavírus, do que o Covid-19, está aí, na impiedade dos homens, a falta de amor, a falta de misericórdia. A fome mata diariamente cerca de 8.500 crianças. Isso significa que a cada uma criança morre a cada 10 segundos. Mas isso não nos choca, sabe por quê? Porque isso não é contagiante. A fome, ela grita no estômago de cada um, é individual, não se trata de algo coletivo. E nós, cada vez mais arrogantes, presunçosos, tomados de soberba, nos fechamos no nosso mundinho egoísta. E aí estocamos, como eu disse, comidas na nossa casa, com medo do que está por vir e sequer pensamos no outro. Deus está querendo dar um chacoalhão em nós. Desperta, acorda. Existem pessoas que estão com o umbigo mais inflamado do que o seu. Haja com misericórdia, haja com benevolência. Pare de pensar somente em você. Deus está permitindo tudo isso para que haja um despertar num todo na nossa vida. E aí mediante a tudo isso, o Senhor bradava ao meu coração: eles temem tanto a doença, a epidemia,
temem a morte, mas não temem como estarão para encarar o dia da sua morte. Isso é muito sério. As pessoas estão desesperadas, estão atônitas com esse fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro e estão com medo, sim, de contrair o vírus e morrer. Mas sequer estão dando atenção para o que está por trás disso tudo, o grande ensinamento que Deus está querendo nos dar com isso. Como está a sua vida diante de Deus? Se Jesus volta no individual para você hoje, se você é acometido por essa doença ou qualquer outra coisa que te aconteça, como está a sua vida? Porque se você não sabe, a nossa maior preocupação não deve ser com Covid-19, não deve ser com chikungunya, com dengue, com câncer, porque isso são coisas que foram atingiu a humanidade, atingiu o homem por conta do pecado. Sabemos que Deus fez o homem para ter comunhão com ele, para ser perfeito. Não era para haver morte, não era para haver destruição, nem essas pragas e doenças que têm atingido a humanidade. Isso tudo aconteceu e acontece por conta do pecado, é consequência do pecado, porque o pecado gera a morte. Então, quem não tem a Cristo já está morto. A grande questão aqui e o grande convite de Cristo para você é: venha para a vida. E uma vez que você encontra a vida em Cristo Jesus, tão pouco importa tudo isso que está acontecendo à sua volta. Paulo vai ser enfático em dizer que morrer com Cristo para mim é ganho. Porque eu sei que o meu corpo pode morrer, pode voltar para o pó da terra, pode definhar, mas sobretudo a minha alma estará em Deus. A nossa alma terá que encontrar com o Senhor. Haverá um grande dia do juízo final, onde todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta das nossas escolhas aqui na terra, de tudo aquilo que vivemos e fizemos aqui, enquanto aqui estivemos. E há uma eternidade que espera todos nós, seja ela para a salvação ou seja ela para a condenação eterna. Estou dizendo em morar no gozo e alegria dos céus, na eternidade com Cristo, ou na eternidade de dor e sofrimento no inferno. Isso é uma realidade. E muitos incrédulos, muitas pessoas não acreditam nisso, ignoram essa palavra, como ignoram também todas as evidências que estão bem diante dos nossos olhos, que sempre estão apontando para a volta do Senhor Jesus. Então, certo quanto eu falo para vocês agora, essa palavra é verdadeira e ela há de se cumprir. Ela já tem se cumprido a cada dia. Está tudo patente aos nossos olhos. As pestes, as pragas, os terremotos, a natureza se revoltando contra o homem e mostrando o grande poder de Deus. E tudo que está acontecendo à nossa volta está nos dando um grande sinal, é um sinaleiro, bem aos nossos olhos, dizendo: Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes. Talvez isso tudo possa parecer ridículo, irrisório para você. Não acredito que Jesus vai voltar, não acredito em nada disso que você está dizendo, são apenas coincidências, a ciência talvez possa explicar esse fenômeno, não. Até mesmo a ciência não está mais conseguindo explicar aquilo que é bíblico, porque a palavra de Deus, ela confronta. E ela está acima da ciência, ela está acima de qualquer razão humana. Então, um conselho que eu te dou: coloque a tua casa em ordem. Preocupe-se como está a sua vida diante de Deus, como está a tua vida, a tua salvação, para que, se algo porventura vier a cometer a sua vida, você esteja tranquilo, porque você vai estar nos braços do Pai. O cristão, ele não tem que temer a morte. Se você me perguntar: Mariana, você está com medo de morrer? Jamais. A minha única preocupação é como eu estou diante de Deus. O cristão, ele não tem que ter medo da morte. Pelo contrário, ele tem que saber e ter certeza para onde ele vai.
Segundo o livro das Crônicas, também no capítulo 20, no versículo 9, vai dizer assim: se algum mal nos sobrevier, seja espada, seja juízo, seja peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. O diabo ele vai usar agora de certa artimanha, como sempre ele faz, sobre situações desfavoráveis, situações que ele encontra uma fragilidade e ele começa a atuar em cima disso, sobre este fenômeno que está acontecendo agora, até mesmo para que as igrejas fechem. Muitas igrejas já estão fechando as portas, já estão cancelando os cultos por conta de prevenção. A nossa maior confiança tem que estar em Deus. Fazemos sim a nossa parte, não sejamos ignorantes, vamos manter a higiene, coisa como eu disse no início que já deveríamos fazer há muito tempo, mas não vamos nos desesperar. Não adianta você ficar trancafiado na sua casa, porque um vírus que estava na China há alguns dias atrás já está aqui na minha cidade. Então não adianta você correr dele, se tiver que ele te alcançar, ele vai te alcançar. A sua confiança maior tem que estar em Deus. E você tem que orar como igreja do Senhor, clamar ao Senhor para que Ele sare a nossa terra, sare a nossa nação. O nosso dever é orar, não é recuar, não é correr do problema, é enfrentar de frente. É ter coragem, dobrar os seus joelhos e clamar ao único que pode intervir a nosso favor. A igreja não pode fechar as portas. A igreja não pode dar as costas para o que está acontecendo. A igreja tem que se unir em oração, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Que Deus abençoe a sua vida. E que você pense que antes de ter medo de contrair um vírus e de morrer, tenha medo de pecar. Porque o pecado sim gera morte e às vezes você já está morto em vida. Que Deus abençoe.